dia 9 de setembro de 2018. É análise de bolsa, mas de um prazo um pouco mais longo. Tem um tempo que eu não falo. Aqui o Bovespa dolarizado, e eu quero falar uma coisa mais completa também. Aqui o Bovespa dolarizado é aquele gráfico de 1960, e aí tem o topo 71, e aí mostra aquele ciclo, né, que vem desde 1929, na verdade, que era a bolsa de café. Então 29 mais 21 vai dar o 1950, aí de 50 a 71 mais 21, que é o milagre econômico, né? 1971, notícia boa, é hora da venda. E aí fica um ciclo de baixa, claro que tem vai e voltas, né? Rompe até o topo aqui, mas depois volta. E aí acaba em 1990. Aqui, você poderia imaginar que é de 21 em 21, só que aqui fez 19. Um erro de 2 anos. Então, o que eu estou imaginando também é que as baixas passam a ser 19 e a alta passa a ser 21. Né? Então, 1990 mais 21, 2011, exatamente onde a gente parou no topo em dólar. Né? E aí começa o ciclo de baixa, 19 anos, que vai até 2030. E aí você tem esse desenho, né? Você pode imaginar que ele se repete de 40 em 40 anos, então essa alta aqui de 83 a 86 seria essa alta de 2023 a 26. Né? E aí é bem interessante porque aí você tem um outro ciclo que é o quê? A cada 7 anos você tem um fundo no Bovespa dolarizado, né? E geralmente é um fundo, geralmente não, quase todos são fundaços, né? A única exceção é esse aqui, ó, de 1995. É um fundo assim direitinho, né? Fez um fundo e depois ele caiu bem aqui, né? E depois subiu. Mas é um fundo meio de caminho. Por quê? Porque o ciclo era de alta, né? Mas mesmo dentro do ciclo de alta, aqui o crash de 2008, né? Aqui o de 2002, né? Foi lá perto da linha, né? E aqui já no ciclo de baixa, né? 2016, exatamente de 7 em 7, né? Aqui o fundo foi 2008, tá? Mas você tem um outro fundinho aqui em 2009, né? Ele deu uma subida e voltou um pouquinho. E de qualquer maneira, outubro de 2008, né? Muito próximo. Né? Então, aí se você pegar de 7 em 7, 2016 mais 7 é o 2023. Que é o mesmo 2023, olha lá, de 1983, né? Coincidência? E, senhores, olha o seguinte, não tem nenhum erro desse ciclo de 7 anos. O problema de você acreditar nisso é o quê? Você pode subir aqui, ó, até 2022, né? A bolsa continuar subindo até 2022, dá uma quedinha até 2023, que foi o que fez aqui em 1995, e volta a subir. Pode. Nada impede. Mas, assim, pelo histórico, pelo desenho, a chance gigantesca é de um fundo e o ciclo de baixa, 19 anos, quer dizer, muita coisa, né? Mostrando que a chance é de alguma coisa complicada até 2023, né? De agora até 2023. Aqui eu até botei e-mail 2017 em maio por causa do tempo do desenho, mas depois eu fui ajustando, né? E a gente sabe que a gente obviamente já está em 2018 e eu ainda estou projetando um topo lá para 93, 96 mil, né? No mais curto. Então é mais uma prova que você precisa do mais curto, né? Para um ajuste fino do mais longo, né? Esse mais longo aqui, você operar baseado nisso é muito complicado, muito, né? Porque, pô, 3 meses para esse ciclo gigante não é nada, né? E 3 meses você quebra, né? Você pegar um mercado na contramão de 3 meses, você quebra. Dependendo da força do mercado. Aliás, você quebra em 1 semana, dependendo do seu lote, né? Então, não dá para operar baseado... Aliás, dá para você operar baseado nisso quando? Nos extremos, né? É o que eu sempre falo. Então, qual é o extremo? Aqui, ó, 2023. Não é que você, assim, janeiro de 2023 você vai começar a comprar, não é isso, obviamente. Mas você já está esperto, né? Imagina se o mercado cai... Todos os papéis caem até 2022, 2023. Né? Tá tudo no ralo. Né? A chance de você ter uma porrada até 2026 passa a ser gigantesca, porque já fez o que você esperava. Né? Então, é interessante
para os extremos. 2026 é a mesma coisa, né? Mas, de novo, né, você não vai saber qual é o mês, né? Aqui você só sabe o ano. Então você, de qualquer maneira, você vai precisar de um ajuste fino. Mas e não deixa de ser interessante você ter isso na cabeça. De maneira nenhuma. Você pode ter isso na cabeça, mas você não pode usar isso como a base de todas as suas operações, né? Por exemplo, 2016 fez um fundo e subiu forte, né? Subiu muito forte. A Vale rompeu o topo histórico, né? O Bovespa, sem $100, rompeu o topo histórico. Aí você não ia comprar porque você acha que o ciclo é de baixa? Que vai ter um fundo em 2023? Claro que não, né? Mesmo aqui, ó, dentro dessa queda até 2023, vão ter altas, né? Até forte. Bastante forte. Pode subir 6 meses. Né? E depois voltar a cair. Nesses 6 meses você quebra, né? Porque não é uma alta fraquinha, né? Porque vai ter caído forte, imagina, cai até 2021, e aí de 2021 a 2021 e meio, sobe fortíssimo. E você quebra. Por exemplo, essa alta aqui, ó, de meio de caminho. Então, de novo, não adianta operar baseado nisso, né? Mas é muito interessante você ter isso na cabeça. E a chance de fazer isso é gigante. Aí vem aquela história, mas, Cláudio, se ganha o Bolsonaro, que está com um projeto liberal, ou se ganha que é o João Amoedo, né? O João Amoedo praticamente não tem chance, né, de ganhar. Mas o Bolsonaro está com um projeto muito parecido com o João Amoedo, né? Muito parecido, totalmente liberal. Ele está com um ministro da Economia totalmente liberal, o vice-presidente da chapa dele, né? Claro que não é ainda. Dá palestras falando em privatizar tudo, né? Reforma na Previdência, quer dizer, totalmente liberal. E aí vem aquela história, mas Cláudio, se entra, né, um governo liberal. Senhores, eu continuo acreditando no desenho. Olha a alta traçada aqui, ó, tá vendo? Foi até não foi isso tudo, né? Mesmo que vá lá para os 100 mil, não vai aqui onde na laranja, vai um pouco menos. Mas olha o dólar, né? 4,15. Eu falando para comprar 3,11, né? 3,12. Foi da onde começou a subir. Quer dizer, então pode ganhar o liberal, pode ganhar o Haddad, pode ganhar quem for. Eu tô acreditando que isso aqui vai acontecer, né? Até que erre. Outra coisa que eu quero falar, todo desenho ou ciclo de futuro, você acredita até que erre e deixa na cabeça, imagina o negócio errando. Eu vou mostrar aqui um desenho da S&P que errou, né? É um ciclo gigantesco, 200 anos de acerto, e errou agora, na nossa história. Então, e aí quando erra, se você continuar acreditando no negócio, você quebra, é o tal do viés. Então, acredita muito mais no que você está vendo, o mercado está subindo, você acredita que ele é de alta e que o seu ciclo errou. Então, imagina o ciclo errando, porque na hora que errar, você vai continuar achando que ele está acertando. Então, imagina sempre ele errando. Eu sempre imagino ele, ó, indo embora para cá, ó. Vai embora e não para de subir, que é o que o desenho não está dizendo. Para corroborar com isso, você tem essa figura do dólar simétrica que é maravilhosa. Uma das simetrias mais perfeitas que eu conheço, né? Eu já vi muitas simetrias, mas ela é muito longa. Ela é perfeita na roxa, ó, tá vendo? Os níveis de preço são parecidos. O tempo daqui, da direita, da esquerda, é parecido. E aí eu tracei essa baixa para cá, ó, tá vendo? Aí botei 75,80 porque era mais ou menos o patamar de preço. Só que parou ali no 88 e já começou a subir. Quando estava perto do 88 eu falei que era por ali, porque tem uma média minha passando semanal muito importante ali. Então a chance era muito grande do fundo ser ali. Você vê que não tem perfeição, né? Então aqui, ó, aqui é a continuação. Aí você vê o erro na amarela, tá vendo? Por quê? Porque a amarela desse lado esquerdo, ela não rompeu o topo da roxa, tá vendo? A amarela aqui do lado esquerdo rompeu o topo da roxa. Mas olha como é parecido, ó, tá vendo? Uma queda e uma volta. Olha lá, uma queda e uma volta na amarela. E aí, cai mais forte. E aí, cai mais forte. Agora a gente já está na alta, tá? O fundo é 88. Aí a gente já bateu 96, caiu ali para 94, está ali rodando 95. O que o futuro diz? Olha lá. Isso é o dólar index. Normalmente, os dólares no mundo
seguem o dólar index. Entendeu? Não existe, por exemplo, o dólar contra real cair por muito tempo e o dólar index subir. Nesse bolo aqui, ó, o nosso dólar já estava caindo, mas olha como não está subindo aqui, ó, tá vendo? Ele está embolado e depois ele cai, né? Ele até caiu atrasado em relação ao nosso. Aí o nosso começou a subir, o dólar index foi junto. Só que o nosso já está subindo um pouco mais forte, né? Dólar contra euro, né? O euro é uma moeda muito mais forte que o real. É normal o dólar contra o real, né, subir mais do que o dólar index, ou mais rápido, né? Então eu aqui, desse lado esquerdo, é uma queda reta, não tem essa distribuição, mas eu imaginei essa distribuição porque é mais ou menos o que tem aqui, ó, na roxa e amarela. Então seria copiar esse último topo. Isso é, assim, grande chance disso acontecer, né? Isso aqui não é muito comum acontecer, cair reto, né? Como era uma coisa muito atrás, né, 1970, e era um outro mercado, um mercado mais, muito menor, né? Então podia, assim, tinha muito mais chance de cair sem distribuir. Uma queda muito forte sem distribuir é muito complicado, né? Então uma distribuição, e a gente já tem essa distribuição aqui embaixo, então estou imaginando a distribuição aqui em cima. E aí uma queda para 2026, que é aquela alta do Bovespa de 23 a 26, é uma queda forte do dólar, é uma alta reta do Bovespa, então encaixa bem. É mais ou menos o que tem aqui, né? Essa assimetria caindo também. Então encaixa bastante. Aí você vem para o S&P. Uma coisa muito interessante no S&P, deixa eu começar por aqui. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Não. Ah, vamos começar por aqui. Eu comecei de trás para frente, tá? Uma coisa bem interessante, eu peguei os 7 anos lá no S&P para ver o que acontece. Cadê meu desenho? Sumiu! Cadê o desenho? Apareceu. Então aqui, 2007, né? Olha lá. 2000, 2007, 7 anos. Então vamos para trás, né? Aqui o fundo também, tá? Um fundo de 7 em 7, olha lá. 2002, perdão, 2002 aqui, 2009 aqui. Então olha lá, 2009, 2002, dois fundos, 2007 e 2000, o topo. Aí você volta para cá, olha lá. Ops. Aqui, aí você, eu esqueci de falar, com 17 anos de alta, lá o nosso, aqui a gente vai 21 de alta, 19 de baixa. Lá eles vão 17 em 17, 17 anos de alta, aí acabou lá no ano 2000, de 2000 a 2017 eram os 17 de baixa, aí depois eu vou mostrar o erro, né? E aí você vem para trás aqui, é a alta, 1983 a 2000, 17 anos certinho, você tem um fundo em 1983, né? E um topo lá em 2000, 17 anos certinho. E aí você pega os fundos e os topos de 7 anos, olha lá. Claro que como era um ciclo de alta, tá vendo? Quase não faz, tá vendo? Mas olha como dá uma embolada, tá vendo? Tem um topinho, isso aqui é um ano, ó. Isso é um ano de mercado, tá? 1 até 2, né? Não, um ano. Um ano isso aqui, tá? 94 a 95, quer dizer, você fica um ano no 0 a 0, né? E a inflação comendo, né? Se bem que lá não tem muita inflação, né? Você ficaria mesmo no 0 a 0. Mas de qualquer maneira, um topo e um fundo, e aí vai embora. Aqui, considerado um crash, né? Veio um pouquinho depois. Aqui eu botei no limite, ó, tá vendo? 87. Era 86, mas como você pode imaginar o quê? Final de ano de 86, tá bom? Então olha lá. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque você pode ter uma queda de 1 ou de 2, tá vendo? Porque o fundo, ele é 2 anos depois, mas se você vai para o final do ano e aqui você vai para o começo do ano, você tem um ano só de queda. Aqui foi até menos, né? Foram só 6 meses, por quê? Porque errou, né? O ciclo de 7 anos errou por um pouquinho, né? Aqui era o limite dele e ele veio em 87, tá? Era 86. Errou bastante, né? Errou por um ano. E aí, mas como é um ciclo de 7, né? Não é um erro absurdo. E aqui, isso aqui é considerado um crash, porque o outro ciclo que eu vou falar, que é o de 19 em 19 anos, você tem um crash, né? Então, esse aqui foi um dos crashes desses 19 anos, só que dentro de 17 de alta. Então, olha lá.
um crash, aí você tem um fundo muito próximo, também errou por um pouquinho, né? Aqui é outubro, e aqui é o começo lá dos 7 anos de fazendo um fundo, e aí vai embora. Ah, e aqui ainda tem outro fundo, né? O fundo de 1900 era 81, né? Olha lá, você vai para o final de 81, olha lá, quase, né? Passou um pouquinho também. E dentro do ciclo de baixa. Aqui, um ciclo bem lateral, né? Porque, olha lá, ciclo de baixa. Quando começou o ciclo de baixa, olha lá, ficou totalmente lateral. Olha que interessante, os 7 anos como cravo, olha lá. O fundo de todos, olha, do bolo, olha lá, é uns 7 anos cravado, tá vendo? 1975. É 74, tá? Mas aí veio pro final do ano, né? Aquela história que eu falei. Mas ainda é 74, né? Começo de 75, final de 74, mesma coisa. Aqui cravado, olha um topo aqui, ó, tá vendo? E 73, olha lá. Que é, olha lá. Aqui 79. 79 era 72, tá? Mas de novo, final do ano. Então 72 menos 79 menos 7, o 72. E aí você tira 7, olha lá, outro topo lá. Tá vendo? E esse topo aqui, ó, de 66, era até 65, né? Mas de novo, final do ano. Esse 66 é um dos 17, tá? Olha lá, você tá vendo aqui, ó, por aqui, tá vendo? Essa parte vermelha marca o 17 de baixo, olha lá. Então aqui, além de ser um topo de 7 anos, é o topo começando 17 de baixo. Aqui o 17 de alta, mesmo assim, olha lá, um fundo lá em 1961. Né? Um fundo bem interessante, né? Olha a alta forte. Né? Claro que depois o que acontece pode fazer outro fundo, não é que desse fundo tem que fazer o topo, né, senhores? Claro que não. Né? O que o negócio diz é que tem que ser um fundo. Né? E mesmo assim tem alguns erros aqui, né? Que eu vou mostrar. Olha lá. Que já até aconteceram. Ó. Esse é um erro, outro erro, tá vendo? Olha lá. Era para ser um topo aqui, ó. É o limite aqui, né? Era 58, né? Aqui é o final de 58 e ele passa bem, né? Olha lá, já vai para 59, tá? Tem até um topo 59 e ele vai cair um pouquinho, vai cair alguma coisa, mas você pode considerar que errou, né? Aqui um fundo, né? Cravado, né? É um fundo em 53, olha lá. E aqui outro erro, né? Olha lá, passa, né? Não é um topo decente. É até um topo, né? Depois tem um bolo, mas não é um topo decente porque ele embola e depois faz outro topo. Né? Mas o fundo é perfeito. Aqui outro fundo perfeito, né? E aqui um erro total, né? Apesar de você ter um topinho aqui, né? Totalmente errado, né? Faz um topo logo em seguida, né? Ainda é uma sequência de alta. E dentro do 17 de baixa, né? Isso que é mais interessante ainda. Você vê que não tem perfeição, né? A maioria é muito interessante, né? Realmente fazem topos e fundos de 7 em 7 anos. Né? Olha aqui, esse é um fundo, né? Perfeito. Tanto que depois embolou e partiu, né? E também que eu estava acabando o 17 de baixa. Né? E aí por isso que foi embora também. O 17 é disparado o melhor de todos. Não é que é disparado, o de 7 é interessante porque ele é menor também. Né? Então tem prós e contras. Mas o 17 é mais forte, né? Ele mostra uma tendência mais forte e mais interessante. Aqui perfeito, né? 1932 é um final de 7 anos, né? Aqui 30, perfeito, é um topo, né? Perdão, aqui é 29, eu marquei errado. O 30 é aqui, tá? É um topo também porque daqui, olha só, senhores, daqui era 200, aqui é 294. Isso é 50% de alta, tá? Então 1930 é um topo, tá? É um topo. Claro que o topaço é 29, mas 1930 é um topo, porque isso aqui é muita alta, tá? Isso é 50% de alta. Né? Claro que ainda faltava alguma coisa para chegar no topo. E aí depois cai fortíssimo e faz o fundo também no final de 7 anos. Esse aqui é meio mambembe também, tá? É o do embolado, né? 1939 não é decente, é um meio erro também, né? É um fundinho, mas depois ele cai mais, tá? Então não é interessante. Esse aqui perfeito, né? Olha lá. Um topo em 1937. Aqui, aí pra cá não interessa muito, né? Aqui também um erro, né? Nesse fundo azul.
É um fundo meio de meio caminho. É fundo, mas é um fundo meio de caminho também. E aqui, acerto também, né? Isso é uma queda decente, porque você imagina 100 para 85, né? 15% de baixa, e ficou 2 anos, né? 1 ano e meio, né? Quer dizer, 1 ano e meio você perdendo dinheiro, né? Então, isso é um topo, né? Então, perfeito. Aí eu queria mostrar ele geral. Eu achei que eu tinha aberto, mas não abri. Eu abro agora. Espera aí. Deixa eu ver ele agora, que é esse aqui, 2. E demora. Ai, ai. Não é. Meu Deus do céu. Cadê o desgraçado? Ué, será que eu apaguei esse negócio? Até aqui, vocês. Boinha, 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 boinha. Chegará pra frente no vídeo, rapidinho. Que você pega esse aqui. Ah, achei que ia ser um vídeo rápido. Eita. Ih, não tá respondendo. Tá dando pau. Tinha que dar pau, né? Só. Tinha que dar pau bem na hora do vídeo. Então esse aqui é o Dow Jones geral, né? Marcado aqui o 17 de baixa, né? 17 de baixa, 17 de alta. Aí vem aquela história, esse 17 aqui de baixa veio errado, né? Porque era até 32, tá? O começo dele era em 32 e ele começou em 29. Mas você pode imaginar que foi um momento turbulento, né? O ciclo. E aí você fala, mas aí o fundo foi aqui e depois só subiu, né? Mas se você imaginar o topo, olha lá, não aconteceu nada, né? Então um ciclo realmente de baixa, tá? Claro, aí mas por que tem, se você imaginar, você olhar daqui, por que você vai ver subindo? Porque caiu demais, né, senhores? Aqui caiu 90% a bolsa. Então não tinha mais para onde ir, ele sobe e depois embola, um ciclo de baixa. E aí, olha lá, um ciclo de alta, né? Sobe reto, olha lá. Aí o ciclo de baixa, embola de novo. O ciclo de alta, sobe reto, 17 em 17, tá? Certinho. E aqui, os 17 de baixa, né? E a gente partiu, aqui é que vem o erro, eu vou mostrar mais na frente. E aqui o laranja e azul mostrando os fundos de 7 em 7 anos e os topos de 7 em 7 anos. Eu dei um zoom, isso aqui é condensado, né? Eu aumentei o zoom para vocês verem que dá para ver bem melhor os topos e os fundos, né? Aqui você não vê direito, porque está tudo muito condensado. Então aí você vem para o erro, né? Que é bem interessante. Não abri. Não, ele está aqui, né? Ah, ele está aqui. Não, ué. Eita, tá difícil hoje, né? Deixa eu ver. Não, esse é o que eu tava. Se fecha. Ah, ele fechou todos os outros que eu abri. Pera aí. Vou abrir rapidinho ele aqui. Cadê? Esse aqui. Olha lá. Esse aqui é o erro do 17 anos. Por quê? Se você imaginar que o 17 do Dow Jones de baixa é um mercado lateral, ele faltava essa queda aqui, ó, que eu botei, tá vendo? Até 2015. Ele realmente fez uma queda de 2015 a 2016, tá? Mas ele fez uma queda bem menor, voltou e caiu de novo, entendeu? Então ele estava mostrando muita força. Em vez de ele voltar lá para o fundo do retângulo, eu até botei para baixo do retângulo, né? Em vez de ele voltar para o fundo do retângulo, para ficar lateral, ele deu uma queda pequena, tá? E foi de 2015 a 2016.
e acabava em 2017. Aí você, então alterou o ciclo. Senhores, não alterou o ciclo. O fundo foi em 2009. E aí ele partiu, né? Porque ele partiu daqui, ó, para cima. Aí o que eu quero dizer com o que eu quero mostrar aqui? Quero mostrar que é a história do erro. Entendeu? Não tinha errado até 100 anos, olha lá, 100 anos sem erro. O 17 de baixo embolava mais ou menos até 2017, foi o que fez de 66 a 83. Né? Depois subiu reto até 2000. Por que 2000 não embolou até 2017? Já subiu em 2009. Como é que eu vou saber? Não tem como saber. E você acreditando nisso, você quebra. E aí eu quero mostrar a história dos 19 anos, né? Que não tem nenhum erro em 200 anos esse ciclo. Então de 19 em 19 anos você tem um topaço e uma queda fortíssima. O último 19 foi esse aqui de 2007. Ó. 2007, queda fortíssima, queda da hipoteca, né? 2007 mais 19, 2026. Aonde a gente viu esse 2026? Lá no Bovespa. Que não tem nada a ver com o ciclo da S&P, tá vendo? Porque a gente está no ciclo de baixa e eles estão no ciclo de alta. Mas olha o mesmo 2026 lá, tá vendo? O que isso mostra na prática? Mostra que a chance de ter essa porrada no Bovespa é gigantesca. Por quê? Porque a gente vai estar caindo. Ó. Por que a nossa porrada é muito mais forte que a deles, de 23 a 26? Porque é como se a nossa bolsa compensasse toda essa queda para igualar com a S&P, tá vendo? Como se todas as bolsas do mundo fossem uma coisa só. Claro que o timing é diferente, como a gente está caindo aqui, depois a gente vai atrás daqui. A gente dá uma porrada monstra e iguala. Não iguala porque lá já vai estar subindo, né? É absurdo. Né? Mas a gente dá uma porrada muito mais forte. Né? Isso faz todo sentido. Então, olha lá, aí 26 o que acontece? O tal do ponto 14 e a onda 1 do delta. Né? Onda 14 e vai para a onda 1. O que é a onda 1? A onda 1 ela é sempre fortíssima. Depois dos 19 anos de baixa, tem um crash. Por que eu voltei subindo até 34? Porque dentro do 17 de alta. Tá vendo? É um crash dentro do 17 de alta. É um crash curto e grosso. Igual foi de 1986. 87, desculpa. Né? Curto e grosso. Caiu lá 6 meses, de repente cai 6 meses aqui, teve um dia lá que caiu 20%. Então você imagina uma queda de 20% no Dow Jones. O que não é, né? É quase uma catástrofe, né? De um dia, né? Claro que aí depois volta a subir, depois volta a cair, vai naquela sequência, mas uma sequência de baixa, né? Eu botei 2027 aqui, mas não se sabe, né? Pode ser dentro mesmo de 2026, mas deve ser uma coisa curta e grossa porque é dentro do ciclo de alta. Então, é bem interessante esse ciclo de 19 anos também. Então, mostrado aqui, você já sabe, é só ir somando 19, né? Nos topos. Né? Não é 19 anos de baixo, 19 anos de baixo. É 19 anos de alta, 19 anos de baixo. A cada 19 anos você tem um topo e uma queda forte. Tá? O único que falhou foi o de 46, ali 46, 47, porque 29 mais 19, né? Ali, 46, 47, porque tinha tido aquela queda de 1929, que foi fortíssima, então ele caiu, tá? Ele fez uma onda 1 ali, até fortinha, tá? Mas foi a mais fraca disparado dos 200 anos. Foi aquela ali. Porque veio de um mercado veio de 1929 e também estava acabando o 17 de baixa. Né? Então aí emendou no 17 de alta e aí não teve essa queda tão forte. Então é isso. Aí você, juntando os ciclos, né, dá para você prever mais ou menos o S&P, né? Um topo em 2022, tá? Não deve ser uma queda muito forte. Um fundo em 23, na mesma história. Aqui é 21, tá? O 7 de 7, porque a gente teve um topo aqui, ó. E o topo era para ser em 2014. Ele veio, ó, tá vendo? Aqui é 2014, ele veio em 2015, mas ali, né? Ali, isso aqui é janeiro de 2015.
É o topo, né? Olha lá, um bolo, né? Então é um topo, 2014. Né? E aí, mais 7 dá o 21. Por que eu botei 22? Final do ano. Como é um ciclo de alta dos 17, né? 17 anos de alta do Dow Jones ou S&P, aqui eu estou botando S&P. Então, botei 2022, que é ali final de 21, começo de 22. Cai para 23. 23 é uns 7 anos de baixa também. Olha lá. 16 mais 7, 23. E a gente tem esse 23 também no Bovespa, né? Então o S&P cairia, ajudaria o Bovespa a cair mais forte ainda e fazer o fundo em 23. Aí de 23, o S&P vai embora, né? Volta a subir. Olha lá. Faz a mesma alta do Bovespa, né? 23 a 26. E aqui o topo dos 19 anos, 19 anos e 14 ondas. Né? Então ele faz o topo em 2026 e aqui cai bem mais forte. E o Bovespa, o desenho do Bovespa tem essa queda também, tá? Olha lá. Bem interessante isso. Olha só. 26 para cá, tá vendo? Eu não botei isso aqui para dar S&P, olha lá. Tá vendo? É o 1986, ó. Olha a queda. Olha a queda. Fortíssimo, né? Isso aqui, esse 2026, senhores, isso é uma crise mundial. Apesar do ciclo ser de alta lá, acontece alguma coisa em 2026. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas o mercado já está te dizendo. Eu sei que isso é uma coisa muito louca. Mas é o que acontece desde sempre. 19 em 19 anos você tem um crash. E para ter um crash você tem um motivo. Né? Tem que ter uma desculpa. A desculpa em 2007 foi a hipoteca. Aí você fala, mas não é desculpa. Realmente teve. Teve. Mas já estava lá há 200 anos. Se você tirar 19 do 2007, de 19 em 19, é porque não é exato, tá? Esse 19 não é exato. Às vezes é 19, às vezes é 18, às vezes é 20, às vezes é 21, tá? Não é cravado, mas é ali, entre 18 e 21, tendendo para o 19. Se você puxar, por que o 26 eu estou cravando? Porque esse 26 tem em todo lugar, né? Porque aqui o topo, ó, aqui topo em 2011, topo em 2018, mais 7 é 25, olha lá. Final de 25 é 26. De novo, 7 em 7 fazendo um topo. Né? Que acontece muito no Bovespa também. Não igual ao fundo. Né? O fundo é perfeito. Né? Nunca errou o de 7 em 7 anos fazer um fundo. Mas o topo ele acontece bastante, mas tem erros. Tá? Então, olha lá. Final do 25, um topo em 26. E o que é todo final 5, isso é dito pelo Larry Williams. Né? Todo final 5 no Dow Jones tende a ser uma alta forte do ano, tá? Eu fui olhar isso quando ele falou. Sabe qual que não tem isso? A porra do 2015. Olha como a gente está fazendo história, senhores. Incrível, né? Todos os finais 5 do Dow Jones, 200... não olhei 200, olhei 100 anos. Todos são altas bem interessantes. O ano todo subindo. Todos. Né? Então, mais uma coisa para quê? E geralmente faz um topo, que é uma alta forte. Olha lá, 25, 26, faz o começo de 26 fazendo o topo. Mais uma coisa que corrobora, né? A alta do final 5. Então olha lá, olha o 2015 que eu falei que foi migerado, olha lá. Ele até cai, né? Aqui é 2015, olha lá, ele cai em vez de subir, né? Como o Larry Williams. A gente fazendo história, né? Participando da história, do erro, né? Histórico. E aí, então, aí 2026, 2027, e aí volta a subir, né? Eu botei 29 um topo, também deve ser um topo pequeno, uma queda pequena, 2029 a 2030. De novo, porque o 7 em 7 é lá no 28, tá? Então botei 29 porque é final do ano. Ainda dentro do ciclo de alta, então tende aí pro final do ano ou começo de 29. E aí cai para 2030, aqui eu até errei, é uma azul, né? 2030 faz um fundo e a gente tem esse fundo também no Bovespa, né? O de 2030 porque também o ciclo de 7 em 7 é igual, né? Então, mas lá acaba 19 anos de baixa, né? Então é interessante. Olha lá. E é pelo desenho também, então não tem nada, não é só o ciclo de 7 anos, tá vendo? O desenho aqui, ó, 2030 é igual a 1990, tá? E aí começa o nosso 21 de alta, né? Até 2051, desculpa. Então, esse 2030, além, tá no S&P, no 7 em 7, tá no Bovespa de 7 em 7, tá no desenho e
e ao final dos 19 anos de baixa. Quer dizer, maravilhoso, né? Tudo encaixando para o fundo de 2030 também. Muita coisa. Então era isso que eu queria falar do longo e dos ciclos. E vamos ver. Aí, senhores, é óbvio que vem um governo liberal e tudo. O Brasil, dizem que o Brasil nunca teve um governo liberal, né? Que militar não foi liberal. Fernando Henrique não foi liberal, apesar de ter tido algumas medidas liberais, não foi o que, ao pé da letra, né? O que o liberalismo prega. E agora a gente tem grande chance de ter um governo liberal, né? Que é o Paulo Guedes junto com o Bolsonaro. Quer dizer, a única chance é essa, né? Porque se ganhar a esquerda, aí não vai ser liberal. E aí vai ter desculpa, né, para fazer o ciclo. Com o governo liberal, não teria desculpa. Mas se o dólar index escalar lá para o 166 ou até passar, né, porque pelo desenho do Caldas. Aliás, é bem interessante, o Caldas, ele é um cara que estuda Elliott, né? Ele é muito fera, né? Ele acerta muito, né, de futuro. É um dos caras que eu vejo acertar em futuro, né? É um dos poucos caras que falam de futuro, né? Que eu falo que a ferramenta de futuro é totalmente diferente da ferramenta de presente, né? 95% dos analistas e traders falam de setups, né? E quando tentam falar, prever futuro com fundamental, com fundamentalismo, com qualquer outra coisa, com política, qualquer outra coisa, erram. Né? 90% erram. Todos os especialistas só falam besteira, né? Obviamente. E o Caldas, pela essa ferramenta Elliott, ele fala a mesma coisa que eu nesse 2023, tá? Ele fala em 2023, ele fala mais em 2024. Eu falo em 2023 por causa do 7 em 7. Claro que é a mesma coisa, né? 2023, 2024 é a mesma coisa, com um ciclo gigantesco desse. E ele fala 2023 sendo um fundo e aí indo embora. Eu falo nesse bolo aqui, né? Ele fala que aí vai embora, né? Que começa a tal da 3 dele, onda 3 gigantesca, né? Do super longo dele. E aí o mercado iria embora. Claro que pode ele acertar e eu errar, né? Mas interessante é que a gente fala do mesmo fundo, né? Então, mais uma coisa que corrobora com 2023, 2024. E aí ele fala na sequência para cima, eu falo nesse bolo aqui, tá? Então, mas de qualquer maneira, não deve chegar mais no 23, tá vendo? O desenho, o 23 é realmente o fundo do fundo, né? Apesar que 2030 aqui, o 90 quase chega aqui, né? Então ele quase chegaria, mas disso a gente não tem muita certeza, dos tamanhos, né? Então, claro, isso, é óbvio que isso aqui é só um esboço, não tenho noção nenhuma dos tamanhos. É só, aqui eu quero mostrar o tempo e a forma, né? Mas os tamanhos é bem complicado. Eu botei aproximado com o que tem aqui no ciclo de 71 a 90. O que eu queria dizer é que tudo isso, vocês viram pelo ciclo do S&P que o ciclo pode errar, né? Então, eu continuo acreditando porque o ciclo continua acertando. Olha a alta traçada aqui. Era para subir até 2018. Inclusive de 7 em 7. Olha lá. E 2016 era um fundo. Subia até 2018, caía até 23. Isso é o que o desenho está dizendo. Nós estamos em 2018. Eu estou imaginando um topo lá em 93, 96 mil agora, né? Pelos meus desenhos de curto. Que deve acontecer em 2018 realmente. E aí encaixa mais ainda com cair mais forte. Né? Porque é como se 2008 fosse igual a 2018. Eu fiz até um vídeo agora, né, falando sobre isso. Mesmo final 8. O Larry Williams acredita muito nisso. Ele fala desses finais iguais, né? Tanto que esse negócio do final 5, né, ser uma alta. E eu também acredito muito. Assim, eu não acho que isso seja, de novo, para você ficar, né? Porque aqui, ó, tá vendo? 2016, 1986. Final 6 e, pô, aqui é um topo, aqui é um fundo. Então, é óbvio que não é porque 2008, 2018 vai ter que copiar. É porque
eu tô vendo o desenho fazendo, tá parecido, né? Então é mais uma coisa, né? O 8 com 2008 com 2018 combinando, mas o desenho tá lá muito parecido. Então é isso. Fica a ressalva que tudo isso a qualquer momento pode errar e a bolsa continuar subindo, e aí tem que fazer uma nova análise, o ciclo, principalmente de ciclo, né? Porque se subir para ir embora, né, o ciclo de baixa meio que antecipou, né? Tem alguma coisa errada. A gente até esquece isso como ferramenta, mas por enquanto é algo muito interessante.